Não pule este vídeo. O que você está prestes a ouvir realmente aconteceu e quase destruiu a carreira de um dos juízes mais respeitados do país. Um simples garoto, tímido, franzino e com apenas 7 anos, menos mudou o rumo de um julgamento inteiro com uma única frase. A frase que fez até policiais armados tremerem. Prepare-se. Essa história vai te fazer questionar quem realmente merece o nosso respeito. A manhã estava tranquila, mas o Fórum Central estava cheio como não se via há muito tempo. Pessoas de todas as idades aguardavam o começo de um julgamento importante. Todos cochichavam. Algumas pessoas olhavam para a porta sem parar, como se esperassem uma grande revelação. No meio dessa confusão, sentado numa cadeira da primeira fileira, estava o pequeno Henrique. Ele tinha apenas 7 anos. Era um menino magrinho, de olhos curiosos e segurava um carrinho vermelho, seu brinquedo preferido. Ele fazia o carrinho subir e descer pela beirada da cadeira, sem entender que aquele dia mudaria sua vida. O pai dele, Roberto Antunes, estava sendo acusado de incendiar o depósito onde trabalhava. Roberto era marceneiro, um daqueles homens que conserta tudo com as próprias mãos. Trabalhador, honesto, conhecido pelos vizinhos como alguém que só queria sustentar a família. Mas agora estava ali, algemado, com os ombros caídos e os olhos cansados. O juiz responsável pelo caso era o Dr. Álvaro Mendonça, famoso por ser duro, rígido e muito respeitado. Quando ele entrou na sala, todas as conversas pararam. Ele caminhava devagar, em linha reta, como se estivesse pisando num tapete de vidro. Sua toga estava impecável, e seus olhos pareciam observar tudo e todos. Roberto foi trazido por 2 policiais. Quando ele viu o filho, tentou sorrir, mas era um sorriso triste, preocupado. Henrique balançou o carrinho no ar, como quem diz oi, papai. Sem imaginar a gravidade da situação, a audiência começou. O promotor falava sem parar, cheio de confiança. Parecia até feliz. Já a advogada de Roberto fazia o que podia, mas, pela expressão dela, parecia que estava lutando contra uma parede. O tempo passou, e o juiz finalmente disse: Senhor Roberto Antunes, o senhor deseja dizer algo antes da sentença? Roberto levantou a cabeça com esforço. Seu rosto mostrava dor e medo. Meritíssimo. Eu não fiz isso. Eu jamais faria mal a ninguém. Eu estava trabalhando naquela noite. Por favor, só pense no meu filho. Ele não tem mais ninguém. Henrique ouviu a voz trêmula do pai e parou de brincar. Ele olhou para o juiz com atenção. Pela primeira vez, o juiz ajeitou os papéis para dar a sentença. Mas antes que ele pudesse falar, Henrique se levantou de repente, bem firme. Sua voz clara ecoou por toda a sala. Se prender meu pai, eu conto o que vi no seu porão. A sala inteira ficou em silêncio. Um silêncio tão forte que parecia que até o ar havia parado. O juiz levantou os olhos devagar, muito devagar. Seu rosto perdeu toda a cor. O que você disse, menino? Perguntou ele, quase sem ar. Henrique deu mais um passo à frente. Segurava o carrinho contra o peito, como se estivesse carregando coragem. Eu conto o que vi no seu porão. O moço amarrado. Ele pediu ajuda. Eu vi tudo. Uma senhora da plateia colocou a mão na boca. O promotor derrubou a caneta. 2 policiais trocaram olhares assustados. O juiz tentou sorrir, mas seu sorriso parecia travado. Isso é imaginação. Crianças inventam histórias o tempo todo. Henrique balançou a cabeça, firme. Não é história. Eu vi ele chorando. A perna dele estava roxa. O senhor me deu doce para eu ficar quieto. O juiz engoliu seco. Era possível ver o suor surgindo. Na testa dele, o delegado, que estava sentado no fundo, levantou-se com calma. Juiz Álvaro, disse ele. Por que esse menino estaria dizendo essas coisas sobre o seu porão? O juiz respondeu com a voz rouca. Isso é absurdo. Ele está confuso. Henrique apontou o dedo para o bolso da toga. A chave prateada está aí. A que abre a porta com cadeado. Eu vi
quando o senhor colocou ela no bolso. O juiz cobriu o bolso com a mão. Todo mundo viu. O delegado olhou para os policiais. Temos motivo suficiente para investigar a casa dele. Agora, o juiz gritou. Ninguém vai na minha casa sem mandado. Mas já era tarde. 2 policiais já estavam a caminho. Com o delegado. Henrique voltou a sentar, segurando o carrinho. Parecia tranquilo, sem entender o que provocara. 2 horas se passaram. Para muitos, foram as 2 horas mais longas de suas vidas. Quando o delegado retornou, seu rosto dizia tudo. Ele entrou com firmeza. Encontramos o que o menino disse, anunciou. Um homem amarrado e machucado no porão. Ele seria testemunha de um caso de corrupção. O juiz estava mantendo ele preso para impedir que falasse. O juiz tentou levantar, mas suas pernas falharam. Policiais o seguraram imediatamente. Henrique observava tudo com calma, como se estivesse vendo um filme. O delegado ajorrou-se diante dele. Filho, como você descobriu aquilo? Henrique sorriu, de forma simples e inocente. Eu estava brincando com um cachorro do juiz. A porta abriu. Eu desci a escada e vi o moço. Ele pediu ajuda, mas o juiz disse que era para eu esquecer. Mas eu não posso esquecer quando alguém está triste. Roberto começou a chorar. O advogado da defesa colocou a mão no peito. Emocionado, Roberto caiu de joelhos e abraçou o filho com toda a força. Henrique apertou o carrinho entre eles e disse: Eu sabia que o senhor não tinha feito nada, papai. O delegado colocou a mão no ombro de Roberto. Seu filho salvou sua vida. E salvou outra vida também. Ele é um herói. No final da tarde, Roberto saiu do tribunal como um homem livre. Henrique caminhava ao lado dele, balançando o carrinho, no chão, sem entender que havia derrubado um dos juízes mais poderosos do estado. Mais tarde, os jornais colocariam manchetes como Menino de 7 anos desmascara juiz corrupto. A verdade dita por uma criança derruba a autoridade famosa. Mas para Henrique, tudo era simples. Quando perguntaram por que ele falou aquilo na frente de todo mundo, ele respondeu: porque falar a verdade é certo. E meu pai estava triste. E com essa frase pura e simples, o menino provou que às vezes a verdade vem de quem menos esperamos e muda tudo.